Esse negócio. Não podia ser esse vídeo depois? Ia facilitar bem. Obrigado, Ion. Isso é coisa de irmão, né? Queria saudar a igreja do Ipiranga com a graça e a paz do Senhor Jesus. Coro, queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Não, eles foram mais fortes. Vamos lá de novo? Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso, podia fazer isso domingo de manhã, quando o reverendo Paulo falar, né? Ficar, amém, aí dá um susto nele. Isso é bem legal. Meus irmãos, eu nem sei como começar depois de ver um vídeo desse, né? Eu não sei se eu estou suando por causa do vídeo, por causa do calor, por causa do nervoso, mas Deus é sempre bom. Eu queria começar dizendo que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão de tudo, absolutamente tudo. É o senhorio de Jesus na cruz. O coro canta para honrar e glorificar Jesus. Nós falamos do nosso jeito limitado para honrar e glorificar Jesus. Jesus tem que nos capacitar. As igrejas se reúnem por causa de Jesus, por causa de um sacrifício na cruz, como o coro cantou. Incrível, um sacrifício incrível. Pagar um preço incrível pelo meu pecado, pelo pecado de cada um aqui. Eu tenho convicção do que eu vou falar, você não entrou aqui por acaso. Não entrou por acaso. Hoje aqui um acampamento. Você começou, agora nós vamos até o fim com o acampamento. Eu queria agradecer você, Ion, por essa oportunidade. Agradecer o Vanderlei e o Aldo Ferreira, o conselho dessa igreja, pela oportunidade. Agradecer os meus pais pelo testemunho. Quem me conhece no acampamento não estranha nada, né? Pelo testemunho e pelos investimentos de acampamento que meus pais fizeram desde pequenininho. Comigo, com o Ney e com o Ion. Daí saiu um pastor, um presbítero e um servo de Deus, que é meu irmão. Graças a Deus pelos meus pais, pelos acampamentos que eles investiram. Queria pedir para a Ana e para o Samuel ficarem de pé, por favor. Ana é minha esposa, Samuel meu filho, para quem não conhecia, para quem não conhece. Obrigado, Ana, por me aguentar fora de casa. Fácil, né? Fora de casa. Perdão, Samuel, pelas vezes que o papai não está perto. Mas eu sei que você já tem o coração na obra. Pode sentar. Muito bom ver o Ricardo, a Andréia. Ricardo, teu pai tem um significado gigante para muita gente aqui dentro também. Para a minha vida. Um abraço para ele. E é muito legal ver vocês aqui dentro. Muito mesmo. Bom, o Ion fez a pergunta que eu queria ter feito. Quem aqui já foi abençoado com o Ministério de Acampamento? Mas eu acredito que quase todo mundo aqui. Se não foi, vocês vão ter uma grande oportunidade em 1º de maio, no feriado, e o coro acabou de confirmar que vocês têm um acampamento também no feriado de Corpus Christi. É isso, né, Everson? Beleza. Agradecer o apoio da Igreja da Vila Mariana pelo ministério, pela oração de vocês. Vou puxar o saco agora, pelo apoio da tesouraria da igreja. Não, vamos lá. Senão depois ele reclama, você não falou nada. Depois eu falo mais, pode ficar tranquilo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos aqui. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, pelo que nós ouvimos até agora, pelo seu doce carinho para conosco,
O Senhor nos afaga o coração nos momentos que a gente mais precisa. O Senhor cuida da gente nos momentos mais alegres. Obrigado pela bênção, Senhor, dessa igreja estar reunida aqui, pelo coro da Vila Mariana. Obrigado por tanta coisa que o Senhor tem feito por nós, até aquelas coisas que nós não vemos. Em nome de Jesus, Senhor, eu queria pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim principalmente, e que a gente possa apenas e tão somente fazer com que essa igreja tenha mais fé em Ti, tenha mais conforto em Ti, que ela seja edificada, Senhor, com a Tua palavra, com a Sua bênção, com os testemunhos, que tudo seja feito para a honra e glória do Seu nome. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. (1900 e alguma coisa, eu não sei se era 86, 87, eu tenho uma história interessante para contar. Nós estávamos em Minas visitando minha avó, eu e Ion, o meu pai, e meu pai resolveu levar a gente para o Pico da Bandeira. Vamos escalar o Pico da Bandeira lá, moçada. Eu falei, eu sem noção do que era aquilo. Fui com meu pai, com meu irmão, com 3 primos, e nós fomos subindo lá o Pico da Bandeira. E vai subindo, e vai subindo. 5 horas depois vai subindo. Eu sou muito preguiçoso, gente, vocês não imaginam. Eu olhava para o meu pai e falava, caramba, que esse cara está aprontando. E vai subindo. 7 horas depois, com um descansozinho ali de aproximadamente 1 hora, nós chegamos no Pico da Bandeira, ainda de noite. Um frio terrível, frio, fome, sono, longe de casa. Estava muito difícil, muito difícil. Aí eu pensei assim, só falta meu pai agora falar assim, cada um vai falar um versículo da Bíblia. E foi o que aconteceu. Aí ele falou assim, bom, vocês vão fazer o seguinte, cada um fala um e o Rui é o último. Aí eu suei, porque eu só sabia, praticamente, que eu lembrava, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu falei assim, mas esses tranqueiras que estão na frente, alguém vai falar. Eu estava preocupado e meu pai diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Que coisa linda que foi aquilo. Que coisa linda, perto daquela vista que nós estávamos vendo. Uma coisa fantástica, fantástica. Aí os primos foram falando, o Ion falou, meus primos foram falando, e o último, antes de mim, falou, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Aí meu pai, Rui, Jesus chorou. Chorou mesmo. Eu estava chorando de tudo, de dor, de tudo. Mas lá do fundo do meu coração veio um versículo que eu aprendi no acampamento da PEC, quando eu tinha 10, 11 anos. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Do fundo do coração, um versículo que eu aprendi em acampamento. Foi muito interessante, porque brotou e saiu. Mais tarde, bem mais tarde, quando eu comecei a entender a razão do Senhor Jesus na minha vida, eu comecei a entender que quando a gente aprende a palavra de Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar nos momentos que a gente precisa lembrar. E lembra detalhes e textos inteiros, mas se você não ler, você não vai lembrar, não é? O Espírito Santo lembra o que você leu. E esses 2 versículos, mais o que eu citei antes, de João 3,16, têm sido os versículos que têm me permeado no ministério de acampamentos. Naqueles momentos difíceis que a gente passa, a gente sempre lembra desses versículos. Eu não sou muito assim, caprichoso, como o Ion é, que fica gastando muito tempo estudando. Eu estudo, mas não tanto quanto ele.
Eu sou mais da linha de frente, de falar do amor de Jesus. E antes de falar do ministério de acampamento, gente, não dá para não falar de Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui, acho que a maioria faz parte dessa igreja, mas pelo jeito tem alguns visitantes. Eu estou vendo o Cláudio aqui, muito bom ver o Cláudio, muito legal, sua esposa. Mas Jesus pagou um preço pela gente, um preço altíssimo pela sua vida, pelo seu pecado, para te tirar da treva e te levar para a luz, sempre, sempre. Mas isso só é privilégio de quem entrega a sua vida para Jesus. E é isso, Ion, e é isso, Coro, IPVM, Igreja de Ipiranga, que a gente não cansa de fazer no acampamento. Não cansa, e jamais nós vamos cansar. Ministério de acampamento, Ion, é mostrar o Senhor Jesus. É mostrar o Senhor Jesus. É isso, para isso que a gente se reúne lá. Para isso que a gente perde sono, para isso que a gente fica correndo para lá e para cá. Tem muita. Quem já foi equipe de temporada aqui? Levanta a mão. Olha que legal, ó. Bastante gente. Até no coro, ó. É muito bom. É para isso que a gente corre sem parar. O que o ministério de acampamento abençoa a igreja? E aí fica a dica para todos nós, tanto de Vila Mariana quanto de Ipiranga. Formação das crianças e adolescentes e os jovens no ensino da palavra. Engraçado que as crianças que falaram, eles falaram da piscina, das brincadeiras, mas falaram de aprender as músicas e aprender as histórias de Jesus. Raquelzinha, vem cá. Eu combinei com ela, tá, gente? A Raquel vai falar um pouquinho rápido, bem rapidinho, sobre a vida dela no acampamento, em relação ao acampamento de uma criança, uma pessoa que começou criancinha, e aí virou essa moça bonita aqui. Vamos lá. Boa noite. Bom, como o Rui mencionou, eu vou em acampamento desde criança, cresci indo para os acampamentos, e eu sempre fui uma criança mais tímida, mais quieta, e no acampamento eu fui bem incentivada a falar, a me expressar, a conviver com as pessoas, então isso foi uma oportunidade que eu tive por estar lá, além de, desde pequena, aprender exercícios cristãos que a gente não aprende em outros lugares, em relação a cuidar de uma pessoa em oração, como dupla de oração, com devocionais em grupo, com compartilhar a Bíblia com pessoas da sua idade, que geralmente na EBD é sempre uma pessoa mais velha que te ensina, e no acampamento a gente consegue trocar muito. Então, pequena, foi uma experiência muito boa para mim, na minha vida cristã, isso. E quando eu fiquei mais velha, eu tive a oportunidade de trabalhar no acampamento como equipe e retribuir o que muitas pessoas fizeram na minha vida em relação ao serviço, a Carol, a Deinha, várias pessoas que cuidaram muito de mim, eu tive a oportunidade de retribuir esse cuidado com novas vidas que o Senhor entregou, e foi uma experiência muito boa de cuidar da pessoa, de orar pela pessoa, de me preocupar com a vida dessas pessoas que o Senhor colocou. E profissionalmente foi muito bom ter essa experiência, porque eu tive oportunidades de liderar, eu tive oportunidades de expressar as minhas ideias, e isso foi muito valorizado quando eu tive meu primeiro emprego. Então, em todos os aspectos, no aspecto espiritual, no aspecto de convivência, de viver e conhecer pessoas, e no profissional também contribuiu bastante a experiência de acampamento. Obrigado, Raquel. Formação de crianças, adolescentes e jovens, no ensino da palavra, experiência de vida, experiência de muitas coisas. Se eu fosse contar tantas histórias que eu sei aqui, gente, não ia dar essa noite, de tanta coisa. O recanto e o ministério de acampamento, quando eu falo de ministério de acampamento, gente, eu quero deixar claro que não precisa obrigatoriamente ter o espaço. Vila Mariana tem a bênção de ter o espaço. Mas eu conheço muitas igrejas que têm ministério de acampamento sem ter o espaço e usam bastante o nosso, graças a Deus. A gente está abrindo, né, cada vez mais esse espaço.
e outros lugares que procuram. Então, isso também é legal. Então, quando vocês pensarem em ministério de acampamentos, pensem nas suas crianças, nos seus jovens, nos seus adolescentes, na formação de liderança, né? Forma líderes lá no acampamento, sem parar. Cada ano tem novidade. 2, 3, 4 que se formam líderes, que começam a trabalhar nos ministérios das igrejas, fortalecer as igrejas, que entendem a participação e como tem que ser um líder. Formação de ministérios. Aí nós temos um monte de ministérios, com crianças, com adolescentes de novo, mas nós temos encontro de casais com Cristo, que é um ministério abençoador, de estrutura familiar, estrutura para as casas, estrutura para a igreja, né? Nós estamos implantando o encontro de jovens com Cristo, o tesoureiro vai preparando o bolso, que vai vir mais um aí. Encontro de Jovens com Cristo é um evento maravilhoso, que nós fizemos 3 já, de outras igrejas que também não têm o espaço, que estão investindo forte nos jovens, em liderança de jovens. A Igreja de Pinheiros, a Igreja Batista de Santo André, é um ministério muito bom de fortalecimento. E vai criando os ministérios dentro das igrejas. A capacitação também de vida dos líderes e daqueles que dão apoio, né? Aqueles que vêm, que enxergam totalmente o ministério e que passam a dar apoio. Agora eu vou chamar a Aline para vir aqui também, falar um pouquinho dela. Depois eu explico por que ela está nesse rolo. Boa noite. Eu comecei a frequentar acampamento já com 18 anos. Eu já era um pouco mais velha do que a Raquel. Eu conhecia a Cristo, eu só não tinha entregado a minha vida ainda. E foi no acampamento, no recanto, já mais velha, com 18, que eu entreguei minha vida a Cristo. E, desde então, eu não saí mais de lá. Fico feliz de ver alguns acampantes aqui, as crianças também, que a gente trabalha lá. E Deus me deu essa oportunidade e tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção enorme servir lá. E eu agradeço muito ao Senhor, porque todos os dias a gente está acostumado com a igreja, está sempre em comunhão, mas quando você está num acampamento, não que seja diferente, mas você tem a oportunidade de ver o Senhor em tudo, na natureza, nas coisas que a gente tem no recanto, por exemplo, em outros lugares. A expressão do amor de Deus, eu acho que é o principal. E a visão desse ministério, de ter no coração, de ensinar, de querer falar de Jesus, é uma oportunidade maravilhosa, tanto para mim, hoje, quanto na minha igreja, e servir com os meus irmãos sempre lá. Obrigado. Era da Vila Mariana, viu, gente? A Aline tem sido um grande apoio no Ministério de Acampamentos. Ela trabalha comigo no meu escritório e comigo no acampamento, principalmente nas temporadas. Tem sido uma bênção e é um talento que a gente descobriu no meio de um monte de gente que era tão louca quanto eu era. Então, ficou fácil. Apaixonada pelo ministério e, graças a Deus, com uma visão muito grande de reino também. Acampamento serve para comunhão, para restauração e para fortalecimento espiritual dos membros. Esses 3, eles ficam mais fáceis quando a gente sai da cidade. Quando nós saímos da cidade e vamos para a natureza. Na natureza, as máscaras caem. Você é quem você é. Fiquei tão feliz quando o Ion chegou para mim e falou que não precisava vir de terno e gravata, gente. Eu falei assim, mas aí, Ion, mas e shorts e chinelo? Ah, não, aí não, né? Né? O áudio veio de terno, tá bom, né? Mas por quê? Lá você é o que você é. Você senta debaixo de uma árvore, você chama alguém para conversar, você conta aquelas tuas histórias. Sendo que na igreja, muitas e muitas vezes, não tem esse espaço.
Porque aquela correria do culto, você tem atividade, você tem coisas para fazer e não consegue. Aí você vai para a pizza, depois da pizza, não, vamos embora logo, porque também tem que acordar cedo amanhã. Lá não, lá você fica 2, 3 dias, 4 dias, e lá você é o que você é. Então fica muito mais fácil comunhão. Fica muito mais fácil você se dobrar diante do Senhor Jesus com auxílio de alguém. E falar para Jesus e se restaurar com Ele. Normalmente acampamentos têm, o evento é programado para isso também. Então facilita tudo. Com o tempo, você almoça junto, você janta junto, você toma café junto. Essa comunhão é boa demais, não é? Mesa e mesa do recanto, gente, comida lá, ó. Não é por nada que eu estou desse tamanho assim, não. Fortalecimento espiritual no recanto, ou no acampamento, ou aqui, mas lá é mais fácil, é muito mais fácil. Desenvolver o comprometimento da igreja. Isso é legal. Vila Mariana, através dos tempos, tem feito muito isso. E eu já estou vendo outras igrejas fazerem isso. E Ipiranga já está muito, muito legal nesse ponto de ter o comprometimento com o acampamento. Eu sei que aqui se levanta ofertas específicas para acampamento. Faz-se a lanchonete, né? A cantina missionária para levantar sustento para aqueles que não conseguem pagar o acampamento. Então é muito interessante como o comprometimento acontece. Nossa tesouraria sempre tem ofertas, até umas assustadoras às vezes. Tem gente que chega lá, olha, isso aqui eu quero dar uma oferta para a temporada. A gente assusta com o valor, porque confia no trabalho, porque sabe de todo o ciclo que foi preparado. Acampamento é uma grande oportunidade de dividir com os irmãos, é comunhão também, mas dividir problemas. Lá, como eu falei, as máscaras caem e você conversa de tudo da sua vida. Estou vendo o Gustavinho aqui, a gente já trocou figurinha até, né, Gustavinho? Muito mesmo. Porque você fala, olha, eu tenho problema, eu sou presbítero da igreja, estou de chinelo aqui com você, com a unha comprida, e eu estou precisando falar com você, cara. Ora aqui por mim. Não é verdade, Gustavo? Ora por mim, cara, porque hoje não está dando. Hoje eu vou pegar um moleque por pescoço. Aquele acampante ali não dá, meu. Né? Aí eu lembro do pastor Josué falando, acampamento é para esses, Rui. Os bonzinhos são tudo bonzinhos, né? Os cabadaiãs da vida é difícil, né? Né, Marcão? Brincadeira, viu? Mas eles tomaram jeito, né? Depois do acampamento. É muito bom falar de Jesus em acampamento. É muito, muito bom falar do amor de Jesus. Esse é o principal. Todas as brincadeiras, a piscina, os eventos, as pizzas, tudo que você faz lá é com um objetivo. Qualquer evento, qualquer um deles, é falar do amor de Jesus, do que Jesus pode fazer. É por isso que eu quis começar aqui dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza esse é o versículo mais falado no recanto. Em todos os acampamentos evangélicos, pelo menos deveriam ser, eu sei que lá no recanto é. Não tem um acampamento que a gente não trabalhe esse texto, para mostrar quem Jesus é, o que ele pode fazer. O recanto ou acampamento é uma grande oportunidade de salvação. Uma grande oportunidade de salvação. Onde você pode livremente, sem os ternos, sem as gravatas, sem os sapatos lustrados, com muita tranquilidade, chegar e falar. Eu sei que escola dominical também tem sido uma ferramenta fantástica. Tem aqui um monte de gente que trabalha em escola dominical, a Ziná, eu olho para a Ziná aqui, até bate o coração mais forte. Porque o tempo que ela gasta com a escola dominical, ensinando as crianças, também é legal. Mas no recanto, é que eu digo sempre, as máscaras caem. Então lá você tem oportunidade, é uma grande oportunidade
de salvação, de falar de Jesus, de mostrar as coisas que acontecem lá. Eu preciso contar 2 experiências que eu passei no Recanto, e para edificar vocês também, assim como edificou muito a minha vida. Uma delas, eu vou falar o nome aqui, o pessoal que conhece mais já vai se identificar, é um menino chamado Charles. O Charles é um menino que chegou no acampamento, nós fizemos a divisão de quartos, primeiro as meninas saíram e ficou só os meninos, e o Charles já chegou desafiando, cadê a mulherada? Desse jeito, menino de 11 anos, mas deu uma peitada mesmo assim. Aí eu chamei ele de lado, conversei com ele, dei uma boa bronca. Com meia hora de temporada, a equipe inteira queria afogar o Charles. Mas afogar sem direito à volta, né? Botar uma pedra e bum, lá no lago, não voltar. Meia hora ele precisou para desestruturar uma equipe inteira. Aí nós ajuntamos, nós oramos e começamos a trabalhar. E fomos trabalhando com o Charles. Um dos meninos mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. A nossa missionária, a Sara, vocês viram aí ela falando, com sotaquezinho espanhol, paraguaio. Ela vira e diz o seguinte, que Jesus Cristo morreu para salvar o pecador, da qual eu sou o principal. Essa foi a abertura do dia com a nossa missionária. O moleque estava de costa para Sara, sentado no chão, mexendo no chinelo. Ele levantou e falou, isso aí é uma loucura. Isso é loucura. Bateu a porta e saiu. Aí, automaticamente, a equipe toda olhou para mim. Eu falei, já estou indo. Saí, sentei com o Charles lá fora, num dos nossos bancos de concreto, e falei, é isso aí, cara, é loucura mesmo. Evangelho de Deus é loucura. Como que você me diz? Aí eu li o texto que fala que o Evangelho de Deus é loucura. Ele falou, é loucura mesmo? Eu falei, é loucura mesmo. Qual é o seu problema, cara? Ele ficou meio bravo comigo, tal. Eu não quero falar. Então tá bom. Nós temos uma semana, você não vai embora. Então, uma semana você vai me contar qual é o seu problema, ok? Ele falou, tá bom, amanhã eu conto. No dia seguinte teve uma atividade. Vou tentar resumir rápido a história, mas é difícil. Você tinha um quadrinho para fazer e só podia fazer um. Porque se errasse, ia ficar errado. E eu falei para a Aline, não dá nenhum, se errar, errou. Tá. Aí o Charles errou, jogou o quadrinho, saiu bufando, tal. Nessa hora eu estava chegando onde estava acontecendo a oficina. Aí eu falei assim, Aline, me dá mais um quadrinho? Ela fez assim, né? Você falou para não dar. Eu falei, me dá. Sentei com ele e falei, vamos fazer um quadrinho juntos? Vamos. Que time que você torce? Ele, São Paulo. Que tal fazer o distintivo do São Paulo aqui? Ele falou, boa, pega o seu. Eu falei, não, uma camisa do São Paulo, por favor. Aí veio uma camisa do São Paulo, peguei o distintivo e ele começou a copiar. E fez o quadrinho do distintivo de São Paulo. Quando ele acabou de fazer, ele falou, tio, não é que você é um cara legal? Eu falei, mas qual é o teu problema? Você tem que me contar o seu problema. Ele falou, tio, eu não vou contar o meu problema. É muito grave. Eu fiquei com aquilo, e orando, botei a equipe para orar, e nós fomos orando e orando. Mas, para o fim, ele entregou a vida para Jesus, num momento muito legal, num apelo da tia Sara. Ele levantou, ele foi lá na frente, eu quero Jesus como meu Salvador, tal. Me abraçou, tio, que legal, agora eu sou de Jesus, que bênção, que bênção. Eu estou me sentindo outro. Eu falei, é assim mesmo, graças a Deus por isso. Mas qual é o teu problema? Ele falou assim, eu não vou te contar. Mas já contou para Jesus, filho? Ele, já contei para Jesus. Não, eu não contei para Jesus. Eu falei, então vamos lá contar para Jesus. Tá legal, então você fica comigo no começo da oração, depois você sai, e eu conto para Jesus sozinho. Eu falei, tá bom. Gente, na hora de ir embora, dentro do ônibus, todo mundo indo para o ônibus, ele me abraça, ele fala, nunca vou esquecer daqui, tio. Qual o seu problema, Charles? Eu fui encontrado na lata do lixo, tio.
Isso para mim é muito duro. Eu falei assim para ele: cara, você foi adotado 2 vezes. Muito melhor do que eu, porque você teve 2 chances. A primeira adoção e a segunda adoção pelo Senhor Jesus. Eu tenho certeza que esse moleque vai aprontar, ele vai sair por aí, mas o encontro dele com Jesus jamais vai parar, vai acabar. Jamais. Essa história, gente, é tão forte que teve uma marca tão grande na minha vida que, às vezes, quando eu lembro, eu fico até assim, como é que ele está? Né? A gente vê ele de vez em quando no Facebook, de cabelo curto, de cabelo comprido, de brinco, mas está lá. Lá se foi o nosso querido Charles. A gente tem muita história, gente. Se eu for contar aqui, é muita história. História de violência em casa, história de estupro, história de meninas que fizeram besteira, rapazes que fizeram besteira. Mas sabe o que é legal? Todos eles não têm desculpa diante do Senhor. Não tem desculpa diante do Senhor, porque lá no recanto, no acampamento, desde pequenininho, passo um filme da APEC, do PV, de outros que nós já fomos, sempre tem o Senhor Jesus sendo o centro e o poderio, vamos dizer assim, de tudo. Então não dá para imaginar um acampamento sem Jesus. Faz igual o Bruno falando aí, né? Trabalha no acampamento secular, carroção, mas ele lembra lá do que ele aprendeu. E é difícil até falar alguma coisa sobre o Brunão aí que também. Mas a outra história eu acho que eu conto uma outra hora, porque tem tempo. Mas o mais importante é lembrar que em acampamento o Senhor Jesus é tudo. E tem que ser tudo. Aqui, Ion, você tem algumas feras aqui. A Andréia, a Carolzinha, que deu testemunho, a Carlota, o Martin. Gente que é muito fera em acampamento. Muito fera. Que pode tranquilamente iniciar ou continuar o ministério de acampamento dessa igreja. E isso é fundamental. Eu fui alcançado por Jesus na igreja, apesar de a vida inteira tudo ter sido plantado em acampamentos, mas foi na igreja que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu prometi que toda vez que eu tivesse um microfone para falar do amor de Jesus, eu falaria bem claro, como diz o Rogério, na lata. Se você não tem Jesus, se você não entende o que Jesus é para você, o que Ele pode ser para você, você está perdendo um tempo, amigo, que eu não tenho até dó de você. Se você está com o coração endurecido, e dia após dia, após evento, você ouve Jesus falando com você. Entrega a tua vida para mim. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu mudar a sua vida. Você é pecador. Você precisa da minha salvação. Eu morri na cruz por você. Eu paguei um preço alto pelo seu pecado, para que você tenha vida e vida em abundância. Se você ouve isso, às vezes você frequenta a igreja há um tanto tempo, domingo após domingo você ouve a mesma coisa, vai todos os acampamentos, você vai ouvir a mesma coisa, e você está com o coração duro. Isso não é para mim. O tempo passa para todo mundo. Um dia você vai encontrar com Jesus. O fato de você crer nele ou não crer nele não vai tirar a verdade dele, do sacrifício que ele fez na cruz para salvar o pecador. Bendito dia
que eu me dobrei diante do Senhor Jesus e disse para Ele: eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor. E daqui para frente tudo vai ser diferente. E foi. E é. Eu não aguentava mais achar que eu podia fazer alguma coisa. Você nunca vai chegar ao céu a não ser pelo Senhor Jesus. Eu não sei como é que você entrou essa noite aqui, mas eu também vou dizer para você: hoje é dia de salvação. Hoje é dia em que você pode dizer: Jesus, eu quero você. Eu quero mudar a minha vida. Talvez você fale: mas eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus é. Mas de fato Ele é o teu Senhor? De fato Ele é o teu Salvador? Ou você é um simpatizante de Jesus? Gosta da boa música? Gosta de um sermão bonito que eu não sei fazer? Mas eu sei falar de Jesus. Eu sei falar do que Ele pode fazer na tua vida. Porque Ele fez na minha. Se você entende o que eu estou falando, você está bem tranquilo. Se você está assustado com o que eu estou falando, está em dúvida e está falando: puxa vida, eu acho que eu preciso entregar minha vida para Jesus mesmo, porque eu não sei nem o que é isso, eu quero te dizer que é um passo de fé. E passo de fé é você falar assim: eu acredito nisso e eu quero isso para mim. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não faço a mínima ideia. Mas eu falei para o Ion, vai ser um acampamento, porque não passa um acampamento que eu não faço isso. Que eu não fale o que eu estou falando aqui. Se você entrou aqui essa noite, você ouviu esse coro falando de Jesus, você ouviu a Bíblia, a leitura da Bíblia falando de Jesus, você ouviu o texto da Bíblia que fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se você ouviu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Você não pode ficar igual. Não dá. Ou você nega, ou você aceita. Não tem outra coisa para fazer. Então, com permissão do pastor Ion, hoje é um dia de oportunidade, assim como é no acampamento. Se você ouviu o que eu disse aqui, se você é pecador, precisa da salvação de Jesus, e quer dar um passo de fé, entregando a sua vida para Jesus, e convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida, você tem uma oportunidade de ficar de pé onde você estiver, e eu quero orar com você. Alguém? Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Alguém? Amém. Muito bom. Há mais alguém? Vem aqui, filha, para eu orar com você, por favor. Pastor Ion, por favor. Vem até aqui. Qual é o seu nome? Viviane. Viviane? Ok. Há mais alguém? Então eu vou pedir para a igreja estar orando agora pela Viviane, enquanto a gente conversa aqui mais um pouquinho. Ora comigo assim, se você concordar. Senhor Jesus, eu sou pecadora. Hoje eu sou pecadora. Gostaria, Senhor Jesus, E gostaria, Senhor Jesus, de entregar minha vida a Ti. de entregar a minha vida a Ti. Porque eu preciso da Tua salvação. Porque eu preciso da Tua salvação. E eu preciso mudar a minha vida. E eu preciso mudar a minha vida. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço o meu pecado. E sei que o Senhor morreu por mim. E sei que o Senhor morreu por mim. E neste dia, eu quero declarar com a minha boca, com o meu coração, e com a minha mente livre. O Senhor é a partir de hoje. Porque a partir de hoje, O Senhor é meu Deus. o Senhor é o meu Deus, Meu Senhor. o meu Senhor, O meu Salvador. o meu Salvador. Amém. Pastor Ion vai orar por você. Valeu. Viviane. Café.
Você sabe por que eu te convidei. Dá a mãozinha para mim. Pai querido, eis a tua serva diante de ti, Senhor, ladeado da Lucila, ladeado da sua irmã. Tu és um Deus, Senhor, que diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Cremos num Deus que é rico para com todos aqueles que invocam o nome dele. Se, Senhor, Vivi, Senhor, seja com seu marido, que hoje ela possa levar esse Jesus para casa, Senhor, para que Jesus faça uma revolução dentro do lar, que ela seja, Senhor, bem-sucedida onde ela for, para que Jesus seja, Senhor, para ela, não só Senhor, não Salvador, não só o Salvador, mas um verdadeiro amigo, a quem ela pode contar todas as coisas, Senhor, com quem ela pode sentar-se à mesa, Pai, e dividir os fardos e ouvir de Jesus as suas grandes virtudes. Ser com ela, Senhor, com seus sonhos, com aquilo que incomoda, e que ela veja Jesus, o seu amado Senhor, seu Salvador, seu amigo, protetor, família da fé o tempo inteiro, Pai. Nós oramos, Senhor, pela vida dela, porque cremos que hoje há festa no céu, porque um pecador se arrepende e começa hoje uma história totalmente nova. Muito obrigado pelo acampamento dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Chora sim, chora sim. IPBI, parabéns pelos 3 anos. Parabéns pela igreja viva que a gente vê aqui. Que Deus abençoe vocês, o ministério, todos os ministérios de vocês, inclusive de acampamentos. Igreja de Cristo reunida aqui, acampamento é isso. Amém.